Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias deste domingo. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e surgiram hoje algumas informações sobre alguns jogadores que podem estar de saída do Vasco da Gama, incluindo o Rossi, que estaria na mira do Santos. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre a reforma de São Januário. A Câmara de Vereadores deu mais um passo, para que o potencial construtivo do Vasco saia do papel, e você vai conferir aqui nesse vídeo também. Vamos falar sobre basquete. O Vasco ontem foi derrotado, no basquete para o Franca. Enfim, tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like e se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, e vou começar falando aqui da FUT Fanatics. A FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama, e você pode comprar produtos oficiais do Vasco da Gama e receber no conforto da sua casa, no link que está aqui na descrição desse vídeo. E se você utilizar o cupom MACHÃO10, você ganha 10% de desconto na sua primeira compra lá no site da FUT Fanatics, beleza? FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama, os produtos são oficiais e você recebe no conforto da sua casa. FUT Fanatics, o link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, meus queridos, o Vasco jogou ontem pelo NBB e foi derrotado, O Vasco, que faz até uma boa campanha no NBB, mas ontem não conseguiu jogar contra o Franca, fora de casa, O Vasco foi amassado ontem pelo Franca. O Franca Basquete não tomou conhecimento do Vasco e venceu por 26 pontos de diferença. O jogo aconteceu na cidade de Franca, em São Paulo, pelo NBB. Com um forte jogo coletivo e Lucas Dias inspirado, o time paulista fez 93-67 contra o Vasco da Gama. O Lucas Dias foi o cestinha da partida com 19 pontos. O Franca ainda teve um bom jogo de Márcio com 14 pontos, Wesley com 13, não tomou conhecimento do Vasco ontem à noite. Já pelo lado vascaíno, os maiores pontuadores foram Eugênios e Cauê, com 16 pontos, além do Paulic, que fez 14 pontos. Então, uma noite ontem para esquecer. O Vasco não foi bem e foi amassado pelo Franca, lá na cidade de Franca, pelo NBB. Mas o Vasco faz uma boa campanha, e segue aí surpreendendo até nessa primeira temporada do NBB, nesse retorno do Vasco ao basquete. Mas agora a gente vai falar de futebol e vamos começar falando aqui do estádio de São Januário, O Vasco que está aí se movimentando para poder vender o potencial construtivo para realizar a reforma de São Januário, a reforma e aumento da capacidade de São Januário para quase 50 mil torcedores, cerca de 47 mil torcedores é o que está no projeto. Já aconteceram algumas reuniões entre o presidente Pedrinho, o prefeito Eduardo Paes, alguns vereadores do Rio de Janeiro, e ontem a Câmara de Vereadores do Rio bateu o martelo para realizar, ao longo do mês de abril, 3 audiências públicas sobre o projeto de lei que vai permitir a reforma do estádio de São Januário do Clube de Regatas Vasco da Gama. A primeira audiência pública deve acontecer na própria Câmara. A outra vai acontecer na sede do Vasco, em São Januário. E teremos uma terceira audiência pública que vai acontecer na Barra da Tijuca. Moradores da Barra da Tijuca também vão participar aí dessa audiência pública. Alguns moradores da Barra são contrários a essa venda de potencial construtivo, porque, segundo os críticos, podem piorar ainda mais o trânsito da Barra da Tijuca. Enfim, vão acontecer essas 3 audiências públicas que são mais alguns passos para a reforma de São Januário, para o potencial construtivo sair do papel. Não custa lembrar que o potencial construtivo diz respeito à possibilidade de o Vasco transferir a capacidade de construção na área do seu estádio para outra localidade, nesse caso a Barra da Tijuca. A fonte dessa reportagem foi o blog do Anselmo Góes, do jornal O Globo. Aparentemente, dessa vez realmente vai sair do papel, o potencial construtivo
vai acontecer e o Vasco vai conseguir vender esse potencial para ter ali a verba para realizar a reforma de São Januário. Isso é o carro-chefe, né, inclusive, do presidente Pedrinho, entregar um estádio novo, né, para a torcida do Vasco da Gama. Falamos aqui de São Januário, agora a gente vai falar sobre a possibilidade do Vasco negociar alguns jogadores. E surgiu uma informação ontem de uma possibilidade do Rossi, atacante do Vasco, pintar na Vila Belmiro, pintar no Santos, que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Informação que vem lá de Santos é que, nos últimos dias, vários jogadores teriam sido oferecidos ali ao Santos por intermediários. E um desses jogadores que teriam sido ali oferecidos, né, e colocados ali na mesa do Santos é o atacante Rossi. O nome estaria sendo avaliado ali pela comissão técnica do Santos. O Rossi tem contrato com o Vasco até dezembro, mas vem sendo pouco utilizado, né, pelo técnico Ramon Dias. O ponta-direita não entrou nos 2 jogos da semifinal do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, por exemplo. Na temporada de 2024, o atacante Rossi disputou 9 partidas e soma 1 assistência. Por conta dessa pouca utilização, o nome do atacante começou a ser ventilado aí no Santos. Eu também recebi essa informação durante a semana. Um amigo jornalista que é de Santos, né, me ligou e perguntou: Juninho, tá sabendo de alguma coisa sobre o Rossi vir para o Santos? Tá rolando esse burburinho aqui, tu consegue apurar para mim? Eu consegui entrar em contato com o próprio Rossi, né? Perguntei a ele se tinha alguma coisa, se estava acontecendo negociação com o Santos, e o Rossi negou, disse que não tem nada, que era conversa fiada, era coisa da imprensa, que não existia nenhum tipo de negociação dele com o Santos. Então, a informação oficial, né, que eu tenho do próprio jogador é que não existe nesse momento negociação com o Santos, apesar da imprensa paulista, né, está noticiando essa situação. Outros jogadores estão sendo cogitados aí, né, a deixarem o Vasco. Apesar do Vasco estar mapeando o mercado ali com o objetivo de atender o Ramon Dias, que pede mais reforços, né, que pede contratações, o Vasco nesse momento está pregando cautela e projeta a saída de alguns jogadores a fim de abrir espaço ali na folha salarial. O volante Patrick De Luca, o meia Bruno Praxedes e também o zagueiro Maicon talvez não termine nessa temporada de 2024 no Vasco da Gama. O Maicon, que tem proposta do Vitória da Bahia, né? A coisa chegou até a ficar um pouco mais quente, mas o Vasco acabou não liberando o jogador. O Maicon, que, enfim, é um jogador que tem a confiança ali da comissão técnica. O Patrick De Luca vem sendo realmente muito pouco utilizado, talvez seja emprestado aí para poder ganhar mais rodagem, ganhar mais experiência. E o Bruno Praxedes, a situação dele com a torcida do Vasco está bem azeda, né? Mas lembrando que ele é um jogador do Bragantino e que está por empréstimo ao Vasco até o final da temporada, então acredito que não deva acontecer nenhuma negociação desse tipo, a não ser que algum outro clube queira o Bruno Praxedes, negocie lá com o Bragantino e o Vasco talvez liberaria o jogador. Mas não acredito que o Vasco vá romper esse contrato de empréstimo com o Praxedes, não. Enfim, vou ficando por aqui, meus amigos. Gostou do vídeo? Deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.